Olá a todos. Desejo a todos que estão nos vendo e nos ouvindo agora, né, uma excelente ATPC, né, uma excelente transmissão, que possamos, nos próximos 45 minutos, fazer aí as discussões pertinentes, né, ao tema da nossa transmissão de hoje. Bom, eu peço encarecidamente por alguns instantes, só para que eu possa fazer o compartilhamento da minha tela com vocês, para que de forma objetiva a gente consiga iniciar a nossa transmissão. Então, só um instantinho, por favor. Muito bem. Bom, hoje a nossa transmissão, né, ela é intitulada, ela recebe o título, né, de Uso Pedagógico das Avaliações. Então, eu espero que nos próximos 45 minutos a nossa discussão seja profícua, seja produtiva, que a gente consiga, de fato, avançar para que a gente possa entregar para os nossos estudantes aquilo, né, que a gente puder fazer de melhor por eles, tá bem? Bom, então, como eu disse anteriormente, vamos aos nossos objetivos agora. O primeiro deles será retomar as orientações sobre avaliações discutidas nas semanas de planejamento, né, da SEDUC, bem como refletir sobre as principais modalidades avaliativas. Então, esse é um dos nossos objetivos de hoje. Vamos ver se a gente vai chegar lá no final com isso bem claro, né? O segundo deles é revisitar recursos e ferramentas e análise de dados da plataforma São Paulo, já que isso vai de forma muito pontual nos ajudar aí no nosso trabalho, no dia a dia, né, nas nossas tomadas de decisões aí pedagógicas e didáticas em relação, sobretudo, ao ensino da matemática. Bom, e recomendar algumas ações, né, deixar aí como sugestões a todos vocês algumas recomendações pedagógicas a partir da análise de resultado dessas avaliações que nós vamos, então, ter contato aí, que, com toda certeza, vocês já vêm já amadurecendo, pensando, né, delineando muitas das ações aí de vocês. Tudo bem? Sobretudo, né, nessa semana de planejamento, né, que foi bastante intensa, muito trabalho, mas eu tenho que foi muito bom, né, ter esse momento aí para que a gente possa, de fato, refletir bastante sobre as situações. Bom, então, como uma agenda, né, uma forma de sintetizar um pouco de tudo aquilo que nós vimos agora há pouco, é retomar as orientações sobre a questão da avaliação, que é sempre um tema muito sensível, é um tema, de alguma maneira, muito delicado, por assim dizer, né, em algumas das vezes. Então, a gente vai tentar fazer isso, mas é óbvio, né, sempre de forma muito leve, muito tranquila, e sempre oferecendo as opções, né? Tentando evidenciar as opções. E aí sim, cada um de vocês, com o conhecimento da sala de aula, né, que está ali na linha de frente, vai poder tomar a melhor decisão. É sempre essa a nossa intenção, né? O segundo momento, revisitar recursos e ferramentas e análise de dados, né? Então, já adiantando um pouquinho do que vai ser dito, à medida que a gente vai, então, fazendo as nossas avaliações, os nossos diagnósticos, né? Esses dados, eles precisam, né, ser tratados de alguma maneira a ponto de nos servir na tomada de decisão. Então, é óbvio que eu só estou falando para professores de matemática, assim como eu, né? Então, isso fica, acho que já até, é quase chovendo molhado, mas é importante que se diga, né, que essas avaliações, esses dados, eles precisam receber algum tratamento para que, de fato, sirva ali no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? E, por último, recomendar algumas ações, né, pedagógicas a partir desses resultados, ou seja, então nós teremos uma fotografia de uma dada situação, e aí, então, o que fazer com isso, né? Então, a nossa intenção é promover aqui algumas possibilidades, né? E aí, como eu disse, você, professor, você, professora, vai aí buscar tomar a melhor decisão. Tudo bem? Então, vamos lá. Como primeiro momento, né, retomar as orientações sobre avaliação e refletir sobre as principais modalidades. Muito bem, vamos lá? Bom, aqui nós apresentamos uma linha do tempo. Essa linha do tempo é mesmo para que a gente, né, consiga se localizar aqui e resgatar algumas situações. Então, do dia 2 de fevereiro até o dia 11 de fevereiro, nós teremos esse momento de acolhimento e diagnóstico da aprendizagem dos estudantes.
ter esse momento também, eu acho que foi assim quase que um presente para todos nós, porque é um momento, além daquele já estabelecido, que eu não preciso entrar em detalhes, que nós estamos vivendo, mas é a chance que a gente tem de fazer uma escuta um pouco mais apurada, é a chance que a gente tem de, né, ter uma relação mais olho no olho com o nosso estudante, e a gente sabe que isso faz toda a diferença, tanto para nós, e não preciso nem dizer para eles. Então, isso foi o mesmo um presente para todos nós. Do dia 14 de fevereiro a 4 de março, é o período de retomada das atividades, né? E após a conclusão do período de retomada, nós entramos, então, com todo um trabalho de recuperação, reforço e aprofundamento contínuos, né? Com foco naquelas habilidades essenciais, aquelas habilidades que sabemos que não pode faltar, né? Aquelas que a gente sabe que são fundamentais para que o nosso estudante continue a sua caminhada junto com a gente aqui, né? E aí, de 6 de abril a 12 de abril, é importante também lembrar que nós teremos aí a semana de estudos intensivos, né? Então, muito do que é feito vai ter um ápice aqui, né? Essa semana de estudos intensivos, ela também é muito aguardada, não só por nós, mas também pelos estudantes. Então, isso é só para a gente tentar se localizar um pouquinho. E aí, então, nós iniciamos, de fato, né, a questão da nossa reflexão sobre as modalidades avaliativas. Então, dentre, né, um rol de possibilidades, nós elencamos três aqui, né? As avaliações ditas como diagnósticas, as avaliações tidas como formativa e as avaliações somativas, não é isso? Então, a diagnóstica, como o próprio nome já diz, ela vem nessa intenção, né, de promover, sobretudo ao professor, uma visão daquilo que, de repente, está bem fundamentado, né? O conhecimento, as habilidades, o que está bem consolidado e talvez aquilo que não esteja tão consolidado assim e que é preciso que tenha todo um olhar ali para a gente poder atuar, né? E promover as nossas ações futuras. Aquela avaliação formativa é aquela que eu tenho certeza que todos vocês fazem no cotidiano, no final de cada sequência de atividades, no final de cada aula, muitas vezes, no final, né, de uma sequência de aulas que a gente então vai lá e fala, puxa vida, vamos tentar verificar, tentar diagnosticar de alguma maneira o que ficou e o que de alguma forma, né, deve ser necessário que eu tente remediar ali naquele mesmo momento. E aquelas avaliações somativas, que nada mais são do que aquelas avaliações de cunho mais, como é que eu posso dizer, talvez até mais classificatório, mais seletiva, que também tem seu espaço, às vezes pode soar um pouquinho assim, né? Puxa, mas é seleção, vamos classificar, mas muito do que a gente vai fazer é proveniente desse tipo de avaliação, né, pessoal? Então, a somativa, ainda que seja um tipo de avaliação, talvez atualmente menos recomendada para um processo, né? Mas nós sabemos que, sobretudo, as avaliações externas, né? Elas se valem, né, dessas características de uma avaliação somativa, que é aquela que vai ocorrer no final do período, é aquela que, de fato, é utilizada, né, em avaliações de grande escala, então, coisas que talvez não seja possível fazer quando nós estamos ali em sala de aula, com os estudantes e tudo, tá bem? Então, vamos lá. E refletindo, então, sobre essas modalidades, nós pensamos no quê, né? O que elas podem permitir para nós? Então, traçar os diagnósticos, como eu falei agora há pouco, coletar evidências para análise dos processos cognitivos dos estudantes e, sobretudo, refletir sobre as estratégias ou metodologias pedagógicas que a gente tem que lançar mão, né, dentre aquele leque que está à nossa disposição para que a gente possa aí entregar para eles o melhor possível. Então, dentro do nosso contexto agora, trazendo agora para o nosso meio de fato, né? Quais são esses instrumentos que nós temos à nossa disposição? Então, enquanto instrumentos
vamos pensar assim, próprios da nossa escola, né? Basicamente, nós temos as avaliações realizadas pelo próprio professor, né? Por vocês, aí no dia a dia, formativa, somativa, né? Diagnóstica, aquilo que é feito por nós mesmos em sala de aula, mas nós também temos aqueles encaminhamentos do conselho de classe, né? Sobretudo aí, nós temos aí na nossa tela o conselho de 2021, né? As provas internas, como eu disse agora mesmo, a questão do portfólio, das observações, né? Às vezes, o olhar atento do professor, né? O olhar profissional do professor, aquele olhar que só o professor possui, devido toda a sua caminhada e anos de estudo, ele também é válido para, né, nesses momentos, né? Da gente poder ter um panorama um pouco mais amplo. E aí, os instrumentos avaliativos oferecidos pela SEDUC, nós temos aí a avaliação diagnóstica de entrada, que eu acho também sensacional, a avaliação de aprendizagem em processo, tá certo? E aí nós temos os testes de influência leitora, nós temos o SARESP, entre outros, não é isso? Então, a gente precisa se apropriar disso, porque isso é nosso, isso é para nós, né? Isso dá uma fotografia de quem somos de alguma maneira. Então, a gente precisa se apropriar disso para, a partir disso, tentar traçar as próximas estratégias. Então, aí, pessoal, vocês, acredito eu que todos já tenham tido acesso, né? Aquele que, porventura, não acessou por uma razão ou por outra, eu peço para que busque, né, elementos e informações de como fazer, mas o acesso à plataforma São Paulo, aonde, né, você vai ter à sua disposição dados relevantes, análises estatísticas interessantes, análises didático-pedagógicas dessas avaliações que nós comentamos agora, sendo a primeira delas a avaliação diagnóstica de entrada, a avaliação da aprendizagem em processo e as sequências digitais de atividades, tá bem? As sequências digitais de atividade, ela funciona quase, né, como uma avaliação ali formativa, né, que vai acontecendo, que vai sendo disponibilizada aos nossos estudantes à medida que o ano letivo, né, ele vai correndo. Então, esse segundo momento agora, eu convido vocês a revisitar esses recursos, né, essas ferramentas de análise lá da plataforma São Paulo, ou como alguns carinhosamente a chamam, né, de plataforma CAED. Então, a gente vai iniciar esse segundo momento da nossa apresentação de olho nessas questões, tá bem, pessoal? Então, vamos lá, ó. Bom, primeiramente, a plataforma de atividades e avaliação formativa do Estado de São Paulo tem esse jeitão aqui que está aí na tela, né? Tem essa cara aqui. Eu acho que é sempre essa identidade visual, ela é muito bacana, né? Ela é muito legal. Então, fizemos aí questão mesmo de trazer isso a vocês, até porque à medida que a gente vai acessando o site, à medida que a gente vai acessando a plataforma de atividades, aí a gente também vai se reconhecendo ali, vai reconhecendo, né, falas que nós tivemos aqui, isso é sempre bem legal. E aí, pessoal, nós temos a primeira tela dessa plataforma, né? Essa plataforma está aqui, aonde você vai utilizar um login e senha. Como eu disse anteriormente, caso, né, ocorra alguma situação, já que nós estamos falando por uma quantidade de professores muito significativa, então, imaginando em todas as possibilidades, ou pelo menos, né, em várias delas, então é possível que por uma razão ou por outra o seu login já não esteja funcionando, ou você de repente não se recorda de uma senha, ou tenha talvez alguma dificuldade em recuperar esses dados, né? Procure ajuda, procure auxílio na sua unidade escolar, que com certeza você vai superar essa dificuldade e vai poder usufruir de tudo aquilo que ela oferece. E que não vai dar para mostrar tudo aqui, mas a gente vai tentar mostrar um fragmento, um pouquinho do que ela pode, da potência dessa ferramenta, que eu acredito que a partir disso vocês realmente vão consultar ela com mais frequência. Então, vamos lá, pessoal. Então, feito, né, o seu login, né, a partir do seu login, senha, a partir do acesso efetivo à plataforma, você pode vir aqui, ó, tá vendo esse quadrinho aqui, ó, à minha esquerda, talvez esteja também à sua esquerda aí, vermelhinho, onde está escrito foco aprendizagem, tá bem?
À medida que você acessar isso, você vai enxergar esses cards aqui, ó. Estes cards aqui, tá vendo? Cada um deles, ó. Nós temos aqui um, por exemplo, eu vou falar aqui, ó. Orientações pedagógicas, currículos e habilidades. Nós temos um outro aqui, ó, chamado desenvolvimento profissional. Olha essa daqui que bacana. Consulta as avaliações, é que está pequenininho aqui na minha tela. Consulta as avaliações e sequências digitais. Ou seja, eu acho que já deu para... Ufa, tem bastante coisa aqui. E o nosso objetivo é poder fazer disso, né, uma fonte de recurso, de informação que vai nos auxiliar na nossa tomada de decisão, né, em sala de aula, sobretudo. Então, o que nós utilizaremos a partir de agora? Nós focaremos onde, né? No card resultados. O card resultados está aqui, ó, pessoal. Eu estou tentando fazer aqui uma sinalização para ajudá-los aqui um pouquinho a verificar o que eu estou chamando a atenção aqui para vocês. E aí, nesse card resultados, tá? Nós temos aqui, ó, por período, e nós temos aqui ainda resultados atuais. Clicando aqui, pessoal, em resultados, vai abrir essa outra tela aqui, onde você vai ter autonomia de escolher que tipo de avaliação que você está querendo. Aqui, por exemplo, na tela, foi a AD de 2021, foi a avaliação diagnóstica de entrada de 2021. Como exemplo, nós pegamos aqui a do sexto ano, ó. Aqui na nossa tela está a AD do sexto ano. E de qual área? A área de matemática, está aqui, ó. Então, feito uma vez isso, você começa a ter uma série de resultados e informações que até então nós não tínhamos. Isso é maravilhoso. Numa época onde a informação é tudo ou é quase tudo, a gente ter esse tipo de informação realmente é muito significativo. Então, aqui nós temos, por exemplo, né, como foi a participação dos estudantes. Esses dados, é óbvio, né, é de uma determinada diretoria de ensino. Claro que nós vamos preservar a identidade dessa diretoria, porque não é a intenção, né, nenhuma fazer isso, mas é possível que você consiga, né, respostas para esse tipo de pergunta. Como foi a participação dos estudantes da sua escola, da sua turma, da sua diretoria? Como é que isso aconteceu? Tivemos muita adesão? Tivemos baixa adesão? Eles participaram ou não? Vale lembrar que esses dados são de 2021, então era um momento que nós estávamos passando, né, pelo ápice, talvez, aí da pandemia que, infelizmente, nos abateu. Então, mas, enfim, estavam aqui os dados, nota-se, né, até, inclusive, diante do contexto, uma excelente participação dos nossos estudantes. Então, a taxa de participação foi 31% nessa diretoria, sabendo que a média, né, foi de 45%. Uma outra pergunta interessante: os estudantes responderam todos os itens do caderno? Então, note que isso aqui também foi algo também bastante interessante. Note que de 26 itens foram respondidos 26 itens. Isso demonstra, sobretudo, comprometimento ao fazer as avaliações, visto que era possível, em algum momento, falar: poxa, isso acho que não é para mim, isso aqui está muito chato, eu não vou fazer mais isso. Mas não, né? Não, eles foram até o final, e isso realmente é muito significativo e diz muito para nós, né? Ele queria, né? Ele estava empenhado em fazer, em cumprir, e aí logo isso precisa ser realmente valorizado, né, pessoal? Isso eu acho que é ponto pacífico. Qual foi o desempenho dos estudantes nessa avaliação? Então, nós tivemos aí um percentual médio de acertos de 50%. É claro que a gente quer 99,9%. É claro que nós queremos os 100%. Mas, enfim, a média da rede foi de 59%. Nós tivemos, nesse estudo de caso aqui, 50%. Então, isso vai me dizendo onde nós estamos, né? No meio do todo, né? Nós somos parte do todo. Como é que está o todo? Como é que estamos? E aí a gente consegue começar, de alguma forma, a criar parâmetros, né? Para a gente poder se balizar aí nas nossas ações. Distribuição dos estudantes por categoria. Então, veja que, inclusive, aqui, ele ainda aponta, né, estudantes que precisam de uma atenção alta
outros que talvez precisam de uma atenção um pouco menor. Então, note que ele ainda te favorece isso. E, claro, se você continuar investigando isso, você vai conseguir chegar, inclusive, a nomes, né? A quem são essas pessoas que precisam mais, quem são aquelas que estão conseguindo dar conta de tudo, enfim, né? Isso, então, de fato, é de uma riqueza esses dados realmente impressionante, pensando, né, no tamanho da nossa rede, pensando no número de estudantes que nós temos. E aí, feito isso, o que essa plataforma ainda vai te permitir fazer? Note que aqui nós temos, isso daqui são índices, fazem referência, tá certo, pessoal? A questões dessa prova, aonde aponta as habilidades que foram, né, favorecidas com essa questão, tá certo? E o percentual de acerto desta habilidade. Então, aqui ó, nós temos essa questão que nós tivemos aqui, 33%, nós temos essa outra com 69%, foram bem melhor, essa daqui, 48%, opa, peraí. Então, dentre essas que está aí na tela, Marco, nós temos essa terceira aqui, ó, da esquerda para a direita, com 33%. Poxa, 33%, por que será? Que habilidade é essa? Mas está tudo aqui, está posto, está dado, né? Está dado. E aí, a gente, então, caminha para onde, né? A partir desses dados, a partir dessas informações. Buscar meios de isso, de fato, fazer a diferença no nosso contexto em sala de aula. Eu acho que é a grande menina dos olhos, de alguma maneira, né? Ótimo, Marco, nós entendemos. A plataforma dá uma série de informações, dá uma série, trata todos esses dados, né? Que não são poucos, então isso é muito significativo. E agora, o que a gente pode fazer com isso? E aí, então, é quando a gente vai entrar no nosso terceiro momento agora, tá bem, pessoal? Então, o terceiro momento é algumas recomendações, né, e ações pedagógicas, tudo bem? Então, eu acho que, antes até de eu iniciar sobre tudo, acho que vale evidenciar que a nossa proposta aqui é, de fato, dar indicativos, possibilidades, né? Não é o caso de cessar com o assunto, esgotar o assunto, porque realmente em 45 minutos não seria possível, mas que isso fique assim, muito claro, que muitas vezes, pela minha experiência, tá bom, pessoal? Eu já me deparei com situações do tipo, Marco, mas eu tento, né, colocar isso assim em prática, o passo a passo. Marco, eu não consigo, por uma razão ou por outra, eu tenho um impeditivo aqui, outro ali. Pessoal, veja, primeiro que não há verdades absolutas, ponto. Segundo, é claro que os dados de pesquisa, as teorias de educação matemática, elas são feitas de forma muito séria, muito rigorosa, com metodologias científicas. Mas a gente sabe, né, que o chão da sala de aula, as características que eu encontro e que muitas vezes não foram contadas, não foram contabilizadas, ou até mesmo encontradas na teoria, então, isso pode, de fato, ser alguns entraves. Aí. Nós podemos ter algumas coisas nesse sentido. Isso é humano, isso é natural, né? Porém, a gente sabe o que seria o ideal. Então, eu vou tentar fazer com que eu me aproxime a cada vez mais desse ideal. Porque estando cada vez mais próximo desse ideal, eu entendo que a minha ação ela está sendo cada vez mais efetiva. Então, eu acho que a gente precisa, claro que nós temos um mundo perfeito, né? Claro que nós temos, né, a ideia perfeita, né? O contexto ideal, mas nem sempre aquilo é posto para nós de alguma maneira, por N razões. Então, cabe a nós, se for necessário, de fato, efetuar adaptações. Eu acho que isso não há nada, não há nenhum mal nisso. Né, quando a gente cria, né, adaptações, é natural, e é desejável, porque já que não dá para fazer aquilo que seria o ideal agora,
que a gente se aproxime dele o quanto mais. Eu acho que essa é a mensagem, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Tentando seguir aqui um passo a passo. Primeiro deles, laranjinha aqui, plataforma CAED, plataforma São Paulo, selecionar as habilidades fragilizadas. Como? Eu vou voltar uma tela, aqui, ó, olhando para esses dados. Aqui está estático, aqui, né, a gente não consegue, aqui é só uma ilustração. Mas aqui, professor, você vai ter a chance de ir passando por todas as questões, toda a análise de todas as questões das avaliações, seja ela qual for a sua escolha. Segundo passo, uma vez diagnosticadas essas habilidades mais sensíveis, vamos pensar assim, segundo passo, será que essas habilidades elas estão na matriz de referência de 2022? Né? Pode ser um grande negócio eu fazer esse cheque. Então você vai lá e observa. E está, puxa, bacana. Então isso vai ser importante mesmo por agora. Selecionar questões relativas a essas habilidades. Onde? Nas provas. Onde é que as provas se encontram? Na plataforma São Paulo. Você vai lá e você vai ter acesso a todas as questões, tá bem? Feito isso, realizar atividades para os estudantes e discutir essas questões selecionadas. Então, pegar essas questões que você sabe que trabalham de forma efetiva as habilidades mais sensíveis, por assim dizer, e você vai, então, levar isso, você pode carregar isso para dentro da sua sala de aula e fazer uma discussão com seus estudantes em torno daqueles assuntos, né? Tentando entender quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, aonde tiveram mais ou menos dificuldades. E, a partir disso, sim, planejar essa gestão da sala de aula, né? Utilizando, sobretudo, materiais de apoio que estão disponíveis para todos nós, de alguma maneira. Aqui nós trouxemos aqui os cadernos digitais, as aulas dos centros de mídia, a utilização de metodologias ativas, ou seja, né, aquelas metodologias onde a gente já vem já em várias das nossas transmissões, né, conversando, discutindo, mostrando, sinalizando possíveis caminhos, né, para que de fato o nosso estudante possa se tornar o protagonista do seu conhecimento, da construção do seu conhecimento, né? Que tenha uma formação integral cada vez mais ampla, cada vez mais completa. Tá bem, pessoal? Então, vamos lá. Feito isso, está aqui de novo aquela tela, o diagnóstico da habilidade. Continuamos com aquele mesmo quadro. Então, nota-se que essa daqui, ó, é a habilidade mais sensível, aquela que eu preciso ter uma atenção um pouco maior. Eu fui buscar essa habilidade, a EF09MA02, que é reconhecer o número irracional como um número real, cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de algum deles na reta numérica. Tá bem? E o descritor, corresponder números irracionais a pontos da reta numérica. Tá vendo como há uma aderência, né? Uma coisa com outra? E isso é muito legal de ver, né? É muito bacana da gente poder observar. Daqui é da primeira série do ensino médio, né? E aí sim, então, eu vou até a prova, eu vou até as provas que estão disponíveis para mim da avaliação diagnóstica de entrada. Aqui é só mesmo cabeçalho para a gente poder, né, memorizar o jeitão dela. Essa daqui é a M 1002, né? E nós teremos a 1003, a 1004, a 1005, são 8 tipos de prova. E aí nós, então, fomos lá e pensamos uma atividade da prova que nós entendemos que poderia ser, assim, bastante útil para o nosso desenvolvimento aqui, né? Da nossa transmissão, da nossa formação, mas que trouxesse mesmo um exemplo prático, real, mão na massa, para que, de fato, se há alguma dúvida, né, sua, né, professor, professora da nossa rede, mas isso acho que não dá para falar, mas será que dá? Dá, e nós estamos mostrando que é possível mesmo, né? Então, nós pegamos aqui a questão 24, que diz o seguinte: observe a reta numérica abaixo, essa reta está dividida em segmentos de mesma medida. O ponto que melhor representa o número 2 raiz de 10 é... E aí, então, ele vai te dar as alternativas, tá bem? A nossa intenção não é discutir exatamente a questão
ou aquilo que poderíamos ter como resposta, ou pontos talvez mais sensíveis que os alunos normalmente, né, possuem alguma dificuldade, mas é mostrar uma questão que vai trabalhar com aquela habilidade que nós diagnosticamos que estava fragilizada e que faz parte da avaliação diagnóstica de entrada. E aí eu acho que com isso a gente fecha um ciclo muito interessante, a gente fecha um ciclo muito legal para a gente que mostra uma via, né, fundamentada, uma via baseada em dados, uma via baseada em fatos que vai fazer com, acredito eu, né, minha opinião agora, que vai nos proporcionar condições de aprimorar nossas ações em sala de aula de forma a obter resultados cada vez melhores, cada vez mais produtivos, né, junto aos nossos estudantes. E aí nós temos, então, aqui mais um exemplo aonde nós diagnosticamos uma habilidade da segunda série do ensino médio, cujo resultado foi 59%, baixo até, inclusive, que foi um bom índice, né? E essa habilidade diz respeito à seguinte situação: resolver e elaborar situações, problemas de aplicação do Teorema de Pitágoras, cujo descritor que nós conseguimos fazer essa associação é resolver situações, problema envolvendo a aplicação do Teorema de Pitágoras. Olha só que legal. Olha só que bacana. E aí nós fomos lá na prova, né? Nós fomos lá na prova e falaram, será que há lá uma questão que me permita trabalhar esses aspectos? E aí nós encontramos aqui, ó, uma questão que é a questão 20, tá bem? Que diz o seguinte: em um quarteirão do bairro de Alice, serão construídos um condomínio e uma praça de lazer. Esse quarteirão tem formato retangular e é cortado por uma travessa, conforme ilustração abaixo. Em toda a extensão da frente desse condomínio será instalada uma grade. Olha só que coisa legal, né? Que contexto bacana que fizeram aqui. Qual deve ser, em metros, o comprimento mínimo dessa grade? E aí, então, ele vai te dar as possibilidades, ele vai te favorecer as respostas. E aí, é claro, né? Nós temos aqui um triângulo, nós temos um triângulo que nós podemos admitir que é um triângulo retângulo, e daí por diante, basicamente, aplicando o Teorema de Pitágoras, a gente conseguiria chegar na resposta. E com isso, então, pessoal, a nossa intenção de evidenciar esse percurso, qual é? Plataforma, habilidades fragilizadas, elencar algumas questões das provas e, com isso, poder levar isso aos estudantes para que a gente possa trabalhar isso juntos. Realmente foi muito bacana, né? Isso daqui não é um trabalho realizado em poucas mãos, então tem um time de professores aí de matemática, né? De formadores de professores empenhados e ter tido essa visão sistêmica realmente foi muito legal. E poder trazer isso a vocês, melhor ainda. E aí, então, pessoal, nós trazemos, então, um quadro, né, tentando olhar um pouquinho agora para essa gestão da sala de aula, né? Então, pontos importantes que nós não podemos negligenciar de hipótese nenhuma. O primeiro deles, né, definir atividades conforme a fragilidade dos conhecimentos matemáticos dos estudantes, encaminhar orientações detalhadas e as atividades para os estudantes com cronograma de desenvolvimento e data de entrega final, né? Pessoal, isso de fato é algo assim muito, muito importante mesmo, porque ter um norte, né? Você ter um passo a passo, o estudante ter clareza disso é realmente algo que a gente precisa fomentar cada vez mais. Propor em pequenos grupos o desenvolvimento das atividades selecionadas para a recuperação de aprendizagem. Isso já foi discutido, né, por vocês naquela semana de planejamento, mas a gente volta a reforçar a importância de olhar para isso, né, de olhar para essas diferenças, ou dessa flexibilidade de alguma maneira, de você ter autonomia, de você poder fazer pequenos grupos a partir de, vamos pensar, necessidades parecidas, próximas, ou não também,
né? Há também um outro modo de ver isso, mais ou menos como a instrução por pares, aonde você faz arranjos com os estudantes de maneira a que haja uma troca muito expressiva e significativa com cada um deles, cada um podendo atuar naquilo que entende melhor, ou tem mais facilidade, ou gosta mais de estudar. A gente sabe que o gosto, nesse sentido, ele também é muito importante, né? Essa vontade de fazer algo em torno de um determinado tema, de um determinado assunto, de uma determinada disciplina. Isso a gente sabe que é muito, muito, muito importante que a gente leve em consideração. Na sequência, acompanhar as discussões e o desenvolvimento dos grupos. E isso é um trabalho que eu acredito que só nós, professores, podemos fazer, porque só nós temos esse conhecimento, só nós temos esse olhar, essa escuta, esse feeling. Isso faz parte da formação, né, de nós todos professores. Isso é um conhecimento profissional nosso, isso é um conhecimento que, de fato, só quem, de fato, que entende, né, o que eu estou dizendo. E abrir mão disso seria um problema muito sério. Então, nesses momentos, quando eles estão discutindo, eu tenho que ter a sensibilidade de, ao mesmo tempo, procurar não fazer inferências no sentido de sim ou não, zero ou um, sabe como é que é aquela coisa binária, assim, sabe? Certo ou errado? Não, mas o meu papel é promover, talvez por meio de perguntas interessantes, né? A discussão que já está acontecendo, mas que a gente entende que talvez precise ali de algum refinamento, de alguma questão. Então, fazer essas boas perguntas talvez possa ser um bom caminho. Mas essas boas perguntas, elas só ocorrem se eu estiver atento, se eu estiver acompanhando, né, com todos os meus sentidos dedicados àquele momento, àquela situação. Beleza? Tudo bem, pessoal? E aí, então, o penúltimo item desse nosso quadro, que é receber as atividades e preparar o feedback. Não há nada pior para ninguém, eu acho, do que você se dedicar, você se empenhar, você se esforçar, gastar energia, você gastar recursos cognitivos, né? Não que ele vá se esgotar, mas a gente sabe que há um sacrifício ali, e depois aquilo se perder no tempo, se perder no espaço. O feedback é um momento extremamente importante, aonde com toda a sutileza, com toda a delicadeza, porque é uma relação humana e a gente não pode abrir mão disso, eu preciso fazer todos os indicativos e ele perceber que todas as minhas considerações têm um cunho construtivo, é de cunho construtivo. Meu objetivo maior é fazer com que ele se desenvolva, né? E não simplesmente usar isso como uma forma aí né, de uma maneira inadequada. Vamos deixar assim, que eu acho que está de bom tom. E, por último, né, o sexto e último tópico, encaminhar feedback a todos os estudantes. Então, esse encaminhamento, né, esse item 5 e o 6, eles se interligam de alguma maneira, possuem algumas interfaces. Então, eu acho que o recado, né, as nossas impressões e necessidades foram bem caracterizadas, né, por esse quadro. Tá bem, pessoal? E aí, então, nós trouxemos aqui algumas imagens, né, de todos os recursos, de todos os cadernos, impressos ou digitais, não importa, que vocês possuem acesso e que vocês podem beber nessas fontes de modo a enriquecer aquelas ações que nós comentamos agora há pouco em sala de aula, tá bem? Então, aí nós temos o currículo em ação, nós temos o São Paulo Faz Escola ainda, né? Que seja um caderno que está sendo, de alguma maneira, revisto. Eu acho que tudo isso, né, o próprio currículo em ação, que eu acabei não escrevendo ali, mas ele aparece ali na nossa imagem, né, o currículo em ação,
aonde nós temos as situações de aprendizagem, onde nós temos os momentos de aprendizagem, e isso realmente é bem bacana da gente poder levar e dividir com os nossos estudantes, né? Muito material bom para a gente poder caminhar junto com eles. E aí nós temos aqui as orientações, né, para articular o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes e as sequências de atividades, né, pessoal? Nós não podemos deixar isso de fora. Na recuperação também é extremamente importante, né? Não só na recuperação, mas também lá, né? Eu acho que até tem ainda um reforço, uma ênfase ainda um pouco maior lá, porque os nossos estudantes precisam praticar perseverança, né? Os nossos estudantes precisam receber estímulos para que eles se comportem, né, de forma perseverante diante dos desafios, não só dentro da escola, mas fora também, não é isso? E aí, então, nós temos uma tela onde nós mostramos aí o Centro de Mídias, né, o nosso querido Centro de Mídias, que tanto tem feito pela educação do nosso Estado, pela educação dos nossos estudantes. E aí nós temos aí algumas estratégias pedagógicas, como as nossas, sobretudo, metodologias ativas, né? Das quais a gente já falou muito, bastante mesmo, nós temos muito material dessas nossas sessões de formação, onde esses itens foram, de fato, temas, né, de muita discussão, muita reflexão. Então, eu acho, até acredito, né, que talvez seja prudente retomarmos algumas delas, elas ficam todas disponibilizadas lá no repositório, então isso eu acho que também é material onde a gente pode, né, revisitar sempre que achar necessário. Poxa, mas como é que é mesmo rotação por estações? Puxa, eu lembro mais ou menos assim da sala de aula invertida, mas de repente tinha alguma coisinha ali que eu queria resgatar. Vai lá, pega de novo, assiste, né? É nosso, é para nós isso. Então, eu acho que isso é bem legal. Então, pessoal, sintetizando um pouco de tudo isso que eu trouxe hoje, infelizmente o nosso tempo, né? Eu gostaria que fosse muito mais. Nós falamos aqui, tocamos em situações, em pontos que nós podíamos ficar assim mas muito tempo mesmo conversando, mas que isso sirva, né, porque às vezes a gente sabe de muita coisa, e sem dúvida que nós sabemos, mas às vezes fica lá guardadinho, lá no cantinho da memória, que às vezes a gente não utiliza, né? Não está disponível a todo tempo. Então, eu acredito muito nas nossas transmissões e, sobretudo, esse papel, né, de resgatar algumas coisas, de fazer vir à tona algumas coisas que são de uma utilidade grande, né, na sala de aula, no nosso fazer didático e pedagógico. Então, buscando essa síntese, então, nós retomamos as orientações sobre as avaliações discutidas na semana de planejamento da SEDUC, né? Passamos ali, fizemos ali um panorama amplo, mas foi possível fazer isso, bem como refletir sobre as principais modalidades, né, avaliativas. Foi naquele momento que nós falamos da atividade das avaliações diagnósticas, as avaliações formativas e as somativas, tá bem? Revisitamos alguns recursos, né, e ferramentas de análise dos dados da plataforma São Paulo, da plataforma CAED, como muitos acabam denominando, né? E conseguimos trazer também algumas recomendações pedagógicas a partir da análise daqueles resultados ou de como eu posso usar. Talvez não seja a única maneira de usar, mas possivelmente é uma delas. E aí eu acho que vale a pena a gente olhar isso com bastante carinho, tá bem? Aqui eu trago algumas referências, né, que nós utilizamos na confecção dessa pauta. Aqui mais uma outra, trazendo os documentos oficiais, sobretudo do Estado de São Paulo. E aí essa última tela, né, onde a gente pode ter um pouquinho, né, da dimensão, né, da grandiosidade da nossa rede, que é composto de 91 diretorias de ensino, 220 mil professores, né? Isso, de fato, é muito significativo. 4,3 milhões de estudantes. Ufa, né? Só de a gente imaginar é realmente bastante coisa, com 5.300 escolas. Gente, então, eu espero que a gente se orgulhe cada vez mais de fazer parte, né, de tudo isso. Agradeço muitíssimo a participação de todos vocês, né? Poder acessar a nossa formação e espero profundamente
que ela tenha colaborado, né, de alguma maneira com vocês e que isso possa, de fato, de forma objetiva, se transformar em ações dentro da sala de aula. Então, eu agradeço a todos vocês, muito obrigado e até a próxima.